Isso daqui é muito importante para o Brasil porque a manobra que os golpistas estão procurando colocar em marcha é a mesma coisa com adaptações para a realidade nacional. Ontem, por exemplo, eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção no jornal o Globo. O jornal o Globo convidou o nosso querido prefeito de São Paulo para um evento no Rio de Janeiro, com a direção da Globo, acho que foi no Rio de Janeiro. E deram 4 páginas do jornal o Globo, 4 páginas, falando do Dória, falando das perspectivas do país, do caráter de administração, de gerenciamento, sei lá o que expressão que eles usam para definir um cidadão que seria assim como um administrador de empresa no governo, e não um político. Quer dizer, uma pessoa independente do esquema tradicional. Bom, é óbvio que esse é o primeiro sinal claro de que os donos do golpe, né, porque a Globo é um dos principais articuladores do golpe, estão preparando aí uma candidatura que, se não for a do próprio João Dória, vai ser uma candidatura muito parecida com a dele. O grande problema é como fazer com que ele ganhe a eleição, etc. e tal. Precisa esvaziar. Precisa fazer a mesma coisa que aconteceu na França para ele ganhar a eleição. Esvaziar a direita, a esquerda, isso, aquilo, aquele outro mais. E, logicamente, que como nós estamos no Brasil, não na França, se nada disso der certo, eles vão empurrar o João Dória aí na raça. Como eles fizeram com o Temer. Não é que eles estão dependendo da eleição. Eles precisam, sem dúvida nenhuma, fazer algum tipo de eleição, e dar alguma legitimidade para esse presidente, que vai aplicar uma política que, acreditem vocês ou não, vai deixar a política do Temer parecendo um piquenique, um passeio no campo, porque nós estamos vendo o Dória em São Paulo. E em São Paulo, o que ele está fazendo é propaganda eleitoral. Então vocês imaginem a hora que ele estiver governando para valer. Se a pessoa faz propaganda eleitoral desse jeito, você imagina quando ele vai governar, o que ele não vai fazer, o nível de loucura que não vai ser. Muita gente pode falar, mas o que mais que vão fazer? Porque já estão destruindo a legislação trabalhista inteira, já aprovaram a terceirização, previdência. É óbvio que a burguesia quer muito, muito, muito mais do que isso. Muito mais. Eles vão promover uma política que vai deixar a política do FHC, com exceção, logicamente, das privatizações, porque o que ele privatizou não dá para privatizar de novo, e foi muita coisa. Mas o próprio FHC vai parecer um presidente benfeitor. Então nós temos que prestar atenção na marcha dos acontecimentos. Na França, como o imperialismo considera que a França é um dos 4 ou 5 países essenciais do globo, eles fizeram um gigantesco investimento para garantir a coisa. No Brasil, não sei se eles teriam condições de fazer isso daí, não sei se eles teriam condições tão favoráveis como eles tiveram na França. Mas eles vão procurar reproduzir de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, o mesmo esquema. Isso aí podemos deixar assinalado. Isso aí tem muitas implicações. Por exemplo, precisa destruir a candidatura do PT. Num certo sentido, precisaria liquidar o PT, anular o PT eleitoralmente. Seria promover uma eleição que desse um resultado parecido com a eleição municipal, o que já é complexo, dada a evolução da situação. O próprio Dória se apresenta como sendo um candidato anti-PT. Quer dizer, esclarecendo que ele não vai para uma política de conciliação e de convivência, ele vai para uma política de liquidação, de anulação do PT e, por consequência, para aqueles que não entendem bem o que significa isso, dos sindicatos, organizações populares, organizações democráticas, etc. e tal, dos quais o PT é a cabeça visível e real no momento.
Nós não devemos confundir nunca aquilo que nós consideramos como ideal com aquilo que realmente existe. Muita gente falaria assim, o PT é a representação das organizações populares, mas tem uma esquerda que não concorda com o PT. Bom, tem muita coisa que a gente poderia pensar, mas o fato é que o partido de esquerda que representa tudo isso no plano político é o PT. E se você liquidar o PT, tá certo? Não vai ser o restante da esquerda que vai levantar a cabeça. Isso daí é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Então, vocês veem, a situação internacional, ela é muito importante para entender o que está acontecendo aqui.